Querida igreja, bom dia. Graças a Deus, mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de estar aqui na Igreja Batista de Utinga, aqui na linda cidade de vocês, de Belém. Eu tive a grata satisfação de ter conhecido Belém no ano passado, aliás, esse ano, não foi? Esse ano mesmo, quando tivemos na ocasião do Seminário Batista Confessional do Brasil, e o pastor Natanael me chamou para fazer um dia aqui com vocês, trazer a palavra numa ocasião, e foi uma bênção muito grande para mim. Eu fiquei muito feliz quando pude chegar aqui e ver alguns de vocês novamente, lembrei dos rostos de vocês. A minha esposa ouviu muitas histórias aqui de vocês que eu contei quando cheguei. Então, eu fico muito feliz em estar mais uma vez aqui participando com vocês dessa importante atividade que vocês estão fazendo. Eu também trago um abraço da Igreja Batista Bom Samaritano, em Teresina, que eu pastoreio, que mais uma vez também permitiu que eu viesse até aqui. Esse ano eu saí muito da igreja. Então, a igreja é uma grande bênção na minha vida. Como pastor, ela acaba concedendo também esse privilégio de sair, de atender outras igrejas, pedidos, e tudo isso é uma grande bênção. Também me alegro muito em rever os amigos pastores aqui do Pará, o meu amigão aí, o pastor Fernando Angelim, uma bênção aqui na minha vida, para vocês aqui do Pará, o pastor Janisson também, que acabou de chegar aqui, o pastor Natanael, um amor de pessoa, fiquei muito encantado quando conheci, antes, o pastor Ordilei também, que está aqui agora na igreja, rever aqui o pastor Elivando, tive com ele algumas semanas atrás ali em São Paulo, e agora de volta. Amada igreja, vamos lá. Nós temos aqui o trabalho com vocês essa manhã de tratar sobre um tema que acaba sendo muito espinhoso, especialmente para os pastores, tratar desse tema, que é o tema da provisão financeira. A igreja precisa ser suprida, como bem apresentou o pastor Elivando, com líderes espirituais. Essa provisão o Senhor Deus tem dado à sua igreja, o Senhor tem vocacionado homens, tem levantado homens, tem separado homens para conduzir a igreja conforme a palavra. E o Senhor também tem suprido a sua igreja com bens materiais. Isso nós não podemos duvidar. O problema é que muitas vezes a igreja não tem distribuído os seus bens como deve, e ela tem negligenciado ou tomado para si mesma os seus próprios bens e não tem sido um bom mordomo daquilo que é de Deus e está sobre a nossa responsabilidade. Então, nessa manhã eu quero tratar com vocês um pouco sobre esse tema e nos próximos dias continuar falando um pouco sobre esse tema da provisão financeira. Eu vou tratar, se Deus nos der a graça, da provisão financeira em relação à igreja como um todo e a responsabilidade da igreja em prover as finanças da sua própria existência, da igreja local. E eu quero também tratar com vocês, numa outra palestra, sobre essa responsabilidade da igreja em relação aos seus ministros, em prover os seus ministros uma situação favorável para que eles possam executar o seu ofício e o seu ministério de maneira digna e honrosa. E também quero falar sobre essa provisão financeira no que diz respeito às missões. A igreja tem, vejam só, um trabalho muito importante porque ela precisa autossustentar-se. Uma igreja local como essa, a igreja de Utinga, precisa manter-se, precisa pagar energia, precisa manter o ambiente funcionando de modo propício,
a igreja deve estar limpa, e aqui eu falo igreja no sentido comum da palavra, não no sentido bíblico, mas no sentido de edifício. Vocês precisam cuidar da manutenção, vocês precisam cuidar das coisas relacionadas a essa obra local, para que ela funcione semanalmente, para que o edifício esteja pronto semanalmente, e precisam também gastar dinheiro pagando pessoas que precisam trabalhar aqui para manter as coisas como devem estar. Mas a igreja também precisa gastar dinheiro, gastar recursos, enviando pessoas para levar o Evangelho. Isso a gente faz de duas formas. A primeira é com os líderes que Deus nos dá, e a segunda é enviando missionários ou homens vocacionados para essa tarefa. E é sobre isso que eu quero discutir com vocês ao longo desses próximos dias. Irmãos, vamos abrir a santa palavra do nosso Deus em 1 Coríntios, capítulo 16, nos versos 1 ao 4. Vamos começar tratando desse texto que está em 1 Coríntios 16, versos 1 ao 4, carta que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, que é considerada, dentre as igrejas do Novo Testamento, uma das igrejas mais problemáticas no que diz respeito à compreensão teológica. Paulo escreveu cartas a muitas igrejas do Novo Testamento, e todas as suas cartas ele trata de questões teológicas, mas as coisas em Corinto parece que eram ainda mais difíceis de tratar no sentido teológico. Mas ele também trata na carta aos Coríntios da ideia das finanças da igreja, dos recursos que a igreja precisa movimentar, precisa direcionar. E no final dessa carta, aqui no capítulo 16, o apóstolo Paulo vai tratar de instruções acerca disso. O nosso texto diz assim, versos 1 ao 4, irmãos. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã, de estar mais uma vez diante da Tua santa palavra revelada pelo Espírito, e daqui, Senhor Deus, extrair as verdades, aplicá-las a nós, aos nossos corações. Por isso nós clamamos e suplicamos que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa manhã, fale conosco, Senhor. Esclareça estes pontos para a edificação da igreja, dos santos desta igreja em Utinga. Nós te pedimos, Santo Deus, que o Senhor nos convença de toda a Tua verdade, que o Senhor nos ajude a crescer nela, nestas coisas, para sermos igreja saudável, bíblica e abençoada. Em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, nós oramos. Amém. Então, há uma grande dificuldade, irmãos, nessa tarefa de tratar do tema finanças na igreja. Não deveria ser uma dificuldade nenhuma, na verdade, nem para os pastores isso deveria ser um tema espinhoso, porque nós estamos, na verdade, ensinando coisas da Escritura Sagrada. E a função do ministro de Deus, é ensinar a igreja as coisas de Deus. E se Deus fala sobre finanças, e a igreja precisa de finanças, precisa aprender sobre finanças, o pastor tem a obrigação de ensinar sobre finanças à igreja. Então, embora isso seja verdade,
na prática, isso é muito difícil de se fazer, porque quando se fala do tema dinheiro, começam os mal-estar, as pessoas começam a olhar umas para as outras, começam a pensar nas suas próprias finanças e nas suas contas, nas suas coisas, no que tem para pagar, no que falta comprar, na escola das crianças, na manutenção do lar. Ninguém nunca lembra muito da igreja, né? A gente lembra muito de nós mesmos, e isso já mostra um pecado muito grande, que é o desinteresse na coisa de Deus, na causa de Deus. Quando a gente fala de finanças na Bíblia, irmãos, de um modo bem geral e amplo, Deus sempre quer o primeiro. Ele sempre quer as primícias. Ele não quer as sobras, ele não quer aquilo que dá para dar, ele quer as primícias. E geralmente essa não é a nossa visão, por isso nós nos sentimos tão desconfortáveis quando o tema é tratado. Então, para começar, nós precisamos reavaliar essa ideia de finanças na nossa vida. Nós somos mordomos. A palavra mordomo, ela nos leva a pensar naquela pessoa que é contratada para gerir uma casa, geralmente uma casa rica. O mordomo é aquele responsável pela cozinha, responsável pelos móveis da casa, por manter as coisas no lugar, por deixar as coisas funcionando. Portanto, ele é um administrador da casa. E assim, nós somos mordomos dos bens que Deus colocou em nossas mãos, bens que são de Deus. Nós precisamos aprender a lição básica. E a lição básica é esta: somos mordomos. Aquilo que temos e que Deus nos deu, Ele nos deu para administrar. Não podemos ser egoístas e acharmos que tudo que temos é nosso, é propriedade nossa e não temos responsabilidade nenhuma para além de nós mesmos e da nossa casa. Os nossos bens são bens de Deus. Vamos começar aprendendo isso para que não tenhamos dificuldade em tratar de finanças. Agora, o motivo da dificuldade de tratar desse tema na igreja também existe por conta de muitas igrejas que abordam esse tema de maneira completamente equivocada, como as igrejas neopentecostais, que acabam distorcendo a verdadeira ideia de mordomia e de finanças na igreja. Todos nós sabemos, porque isso há muitas décadas aqui no Brasil vem sendo ensinado pelas igrejas neopentecostais. E as igrejas neopentecostais e seus pastores já têm uma fama que é merecida de serem pessoas que estão... A igreja existe por causa das finanças. A coisa mais importante na igreja, na concepção deles, são as finanças. E se você não é um crente que coopera com a igreja, você não é um crente de verdade. E você nunca poderá ser abençoado, nunca poderá ser salvo, se você não der o que você ganha à igreja, e der muito. Então, isso acabou gerando parte do nosso mal-estar. Ele vem também desta concepção equivocada das igrejas neopentecostais. Então, a igreja acaba tendo uma visão equivocada das finanças por conta de falsas igrejas, como as igrejas neopentecostais, que não são igrejas bíblicas, não são igrejas verdadeiras, não pregam o evangelho de Cristo, não ensinam a verdade sobre os temas bíblicos, têm outros propósitos, mas nós acabamos sendo influenciados, e essas ideias equivocadas acabam sendo as nossas próprias ideias, as ideias de muitas igrejas. E essas coisas todas, irmãos, precisam ser corrigidas. A necessidade de tratar do tema que nós estamos aqui abordando, as finanças, é ensinar à igreja uma visão bíblica sobre o dinheiro, visão bíblica sobre o nosso tesouro material, financeiro. É como a igreja precisa lidar com isso, como a igreja precisa autossustentar-se. A perspectiva batista, ela é uma perspectiva
muito bíblica nesse ponto, porque os batistas entendem que uma igreja local, uma igreja verdadeira, conforme o Novo Testamento, é uma igreja autossustentável. Ou seja, uma igreja batista, uma igreja como esta, ela não é sustentada por fora. Ela não recebe ajuda do Estado, a prefeitura não tem que colocar o seu dinheiro aqui, os contribuintes do município não precisam colocar os seus tributos aqui nessa igreja, o pastor não pode receber dinheiro do Estado. Então, quem vai gerir a igreja? Quem vai sustentar a igreja? A própria igreja. Esta é a perspectiva batista. Uma igreja é autossustentável e essa é a perspectiva bíblica. No Novo Testamento, nós vamos encontrar exatamente essa ideia de que a igreja é quem se sustenta. São os nossos rendimentos que vêm do nosso trabalho secular, muitas vezes, que serão usados para sustentar a obra de Deus. Sejam as missões, seja uma igreja local. Assim como nós sustentamos o nosso lar, pagamos as contas, sustentamos as despesas, o nosso rendimento, com o nosso rendimento de toda a igreja, nós precisamos sustentar a obra do Evangelho. No caso específico aqui de Belém, na igreja de Utinga, esta igreja, vocês precisam sustentar a obra neste lugar, para que o Evangelho continue sendo pregado e para que haja boas novas de grande alegria espalhadas por essa cidade e para que vocês sejam edificados semanalmente, diariamente, com a verdade e o amor da igreja. Porque se houver negligência nos recursos, a igreja vai fechar as portas. Essa é uma verdade inevitável e que, se for testada, vocês verão que ela acontecerá. Mas veja bem, irmãos, vamos voltar para o texto de Coríntios, porque eu quero começar falando sobre esse tema, tratando de uma passagem bíblica específica sobre coletas. As instruções que Paulo apresenta aqui na igreja de Corinto em relação às coletas financeiras, aqui nessa passagem, elas estão no finalzinho do capítulo 16, do livro, aqui já no capítulo 16, que é o último capítulo aqui do texto de Coríntios. São as últimas instruções que o apóstolo Paulo vai passando à igreja, antes das recomendações, exortações e bênçãos finais que ele dará ainda aqui no capítulo 16. Mas antes dessas últimas exortações e bênçãos, ele vai falar sobre as coletas. E Paulo, que lembrem, é apóstolo de Cristo. Paulo não era só um presbítero e também não era só um missionário. Paulo era apóstolo. Ele estava dentre aquele ofício exclusivo do Novo Testamento, o apóstolo, ao qual apenas naquele contexto mais imediato, 12 ou 13 homens haviam sido chamados pelo Senhor Jesus para ocupar. Não era apóstolo no sentido mais amplo de ser apenas um homem enviado. Ele era apóstolo no sentido mais especial, de ser um líder da igreja do Novo Testamento, escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E isso é importante porque as lições que Paulo vai trazer sobre finanças, elas são lições, então, apostólicas, cheias de autoridade apostólica. E ele, então, foi enviado pela igreja para pregar o evangelho aos gentios, como encontramos isso em Atos, mas ele não se omite de tratar das responsabilidades da igreja local em cooperar financeiramente com outros irmãos que se encontram em situação difícil. No caso, era a igreja de Jerusalém, que estava passando por situação muito difícil por causa da perseguição. E ele sabe que aqueles irmãos estavam passando necessidade. E ele sabe que a igreja precisa socorrer. A igreja não vai socorrer só os seus membros.
a igreja vai socorrer os irmãos, mesmo irmãos distantes. Eu tenho sempre dado um exemplo interessante, irmãos. O nosso seminário, aqui no Brasil, ele tem uma mensalidade muito barata, o preço é muito baixo. Uma vez uma pessoa ligou para mim dizendo, pastor, eu estou ligando aqui porque, sinceramente, eu estou desconfiado, estou vendo aqui os professores, estou vendo toda a carga do seminário, e eu acho que ou o preço está errado, ou isso aqui deve ser alguma fake news. E eu tive que explicar para ele que não, os preços eram aqueles mesmos. O problema é que havia uma informação que nós não havíamos passado, que os alunos recebem uma bolsa de 80%. E ele então ficou admirado, nossa, então é isso? Vocês pagam esse pequeno valor porque alguém paga mais para vocês estudarem. E esse valor vem de fora. Irmãos nossos, lá na América do Norte, cooperam financeiramente para sustentar a obra. Veja, Paulo está aqui levantando uma coleta para ajudar a igreja em Jerusalém, e ele está em Corinto, ele busca ajudas em outras igrejas, além de Corinto, para ajudar uma outra igreja em Jerusalém. Essa é uma prática nossa, da Igreja de Cristo. Na verdade, Paulo parece estar, nessa carta, respondendo a muitas perguntas. E aqui, na questão financeira, Paulo também está, ao que parece, respondendo perguntas dos coríntios sobre a questão da ajuda, da coleta, de ajudar outros irmãos. Os coríntios sabiam que a igreja em Jerusalém estava passando por dificuldades, não era uma coisa que eles não sabiam, eles conheciam a realidade daquela igreja. E a igreja em Jerusalém realmente passava por aflição naquele tempo, como eu disse, por causa das perseguições que os cristãos estavam sofrendo, né? E essas perseguições eram muito intensas ali em Jerusalém e também nos arredores de Jerusalém. E os crentes de Corinto queriam ajudar aqueles irmãos. Então, a questão era, como nós podemos ajudar? Como é a forma correta de ajudar esses irmãos? Eles queriam saber, então, segundo os 4 versículos que nós lemos, que parecem ser respostas de Paulo a perguntas que eles haviam feito em carta anterior, que haviam enviado para Paulo, e Paulo, então, nessa carta está respondendo como a igreja vai ajudar nestas coletas. Então, eles estão, com dúvidas em relação a como proceder com a arrecadação financeira. Como devemos arrecadar o dinheiro? Qual é a forma certa de fazer a arrecadação? Quando recolher? Que dia? Qualquer dia? Tem um dia? Como fazer isso? E terceiro, como e quando enviar a coleta, a oferta que nós estamos ou vamos preparar. Eles queriam saber exatamente essas coisas. Então nós já passamos a entender que eles tinham a vocação para ajudar, o interesse em socorrer, mas queriam saber como fazer. E aqui estão as respostas de Paulo. Ele responde todas as perguntas que eu destaquei aqui nos versos 1, 2, 3 e 4. Ali está uma resposta de Paulo. Então, o que temos nessa passagem da Escritura é uma ordem apostólica para a arrecadação financeira na igreja, mas, por outro lado, nós temos aqui uma igreja que está desejosa de contribuir financeiramente com os crentes que estão passando dificuldades em outra igreja, em outra parte, na verdade. Não é só outra igreja, como a igreja de Utinga aqui, e logo ali a igreja Batista Reformada, né? Não, era uma igreja numa outra parte, numa outra região, mas eram irmãos em Cristo que estavam necessitando. Então vamos olhar os argumentos que Paulo apresenta aqui nessa passagem, meus irmãos. Primeiro, com relação ao recolhimento das ofertas. Havia nas igrejas do Novo Testamento uma prática contínua
Veja, contínua e constante da coleta financeira, de arrecadação de coletas. Paulo diz assim no verso 1, aspas, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Já havia uma ordem apostólica de fazer isso em outras igrejas. Não era uma novidade o que estava acontecendo em Corinto em relação a levantar uma coleta. Na verdade, note, é uma ordem apostólica, como ordenei que se faça nas igrejas da Galácia, façam igual. O termo coleta, que aparece aqui no nosso texto, ele traz uma conotação geral de arrecadação financeira ou recolhimentos de dízimos ou ofertas. Isso são coletas. De um modo geral, uma coleta diz respeito a isso. Na passagem em destaque, aqui em Coríntios, nesse texto, trata-se de uma arrecadação especial de uma oferta. Não eram os dízimos da igreja que estavam sendo arrecadados ali, mas era uma oferta especial para socorrer crentes numa outra igreja. Note também que a continuidade nos é apresentada. A continuidade das coletas, ela pode ser deduzida a partir das palavras do apóstolo Paulo, que ordena que a igreja faça coletas e lembra que essa tem sido a prática de outras igrejas, especialmente as igrejas da Galácia. Então, há uma continuidade porque não se tratava de arrecadar uma vez só e depois parar a arrecadação. Era uma arrecadação que tinha uma continuidade. Arrecadamos, enviamos, tornemos a arrecadar para tornarmos a enviar. Às vezes para Jerusalém, como era o caso aqui, às vezes para outras igrejas, que também estavam em situação de perigo, de situação de necessidade. A Galácia, a região que Paulo cita, onde havia várias igrejas, ficava na Ásia Menor, e, segundo o apóstolo Paulo, todas as igrejas da Galácia separavam ofertas para socorrer os santos que necessitavam de alguma ajuda. As palavras de Paulo também falam de constância. Veja, a gente não pode confundir aqui continuidade com constância, porque continuidade pode sugerir um espaço muito longo. Nós podemos arrecadar coletas 2 vezes por ano, então vamos ter 6 meses de uma coleta para outra. Mas a palavra constância, a ideia de constância, ela sugere um espaço menor e algo que é feito continuamente, constantemente. Ou seja, era uma prática comum, diária, semanal, mensal da igreja. Constância nas coletas significa que as ofertas eram um padrão comum de recolher ajuda financeira para cobrir necessidades da igreja. E a constância diz respeito especificamente ao tempo das coletas, o tempo de uma coleta para outra, que obviamente não deveria ser um tempo muito longo, porque senão haveria necessidades que não seriam supridas. Então a arrecadação realmente, irmãos, era constante. A igreja vivia cooperando, em outras palavras. A igreja vivia tirando um pouco e mandando para outros. Que lição nós aprendemos aqui maravilhosa em relação a finanças? Eu não estou falando nem em ajudar a igreja local em si. Eu estou falando que a igreja local ajudava outras igrejas. É claro que para fazer isso ela precisava manter-se. Então, pressupõe que a igreja de Corinto mantinha-se financeiramente e ainda ajudava outras igrejas. Às vezes a igreja é muito pequena e financeiramente tem pouco recurso, mas até mesmo essa igreja pequena, pobre, pode ajudar. Porque é só nós lembrarmos daquela pequena oferta da viúva pobre, que foi elogiada por Cristo mais do que todos os ofertantes.
ela deu mais do que todos. Foi o que disse o Senhor. Então, na nossa pobreza, irmãos, podemos contribuir. Com o pouco que temos, podemos cooperar. Essa é a lição básica para igrejas que não têm muitos recursos. Aqui nessa passagem, irmãos, antes de nós prosseguirmos adiante, eu quero esclarecer com vocês a questão relacionada a dízimos e ofertas na igreja. Notem que aqui o texto fala de coletas para ajudar outras igrejas, mas eu quero aproveitar a oportunidade para tratar desse tema aqui nessa passagem, para que vocês entendam essas diferenças, né? Então nós precisamos responder aqui algumas perguntas. Primeiro, o Novo Testamento, ele trata da arrecadação de dízimos em suas igrejas ou somente de ofertas? Será que as igrejas do Novo Testamento tinham dízimos ou tinham só ofertas? Segundo, dízimos e ofertas são a mesma coisa no Novo Testamento ou são coisas distintas? E terceiro lugar, irmãos, a coleta que o apóstolo Paulo se refere aqui nessa passagem de 1 Coríntios, se refere à coleta de dízimos ou à coleta de ofertas? Essa última eu já até respondi para vocês, é uma coleta especial, uma oferta especial para as igrejas de Jerusalém. Bom, sobre dízimo, e essa é uma questão bem interessante nas igrejas, no Antigo Testamento a palavra ela surge, mas ela não é uma palavra do Antigo Testamento. Ela surge antes dos tempos bíblicos e é uma palavra que existe nas nações ímpias antes da Bíblia e antes mesmo do dízimo ser instituído como lei em Israel. Então, dízimo não é algo que a Bíblia inventou. Essa palavra já está lá. A palavra dízimo significa a 10ª parte de algo. E o dízimo na Bíblia, como lei, ele foi instituído apenas lá no livro de Levítico. Passa a ser lei, dízimo, ser uma lei, uma obrigatoriedade lá em Levítico. É ali que a lei surge, né? A lei do dízimo. O texto Levítico 27 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Isso aqui é a lei do dízimo ou da 10ª parte sendo instituída no Antigo Testamento, e tudo, ou seja, a 10ª parte de tudo do campo, de todas as plantações, do gado, é santo ao Senhor no Antigo Testamento. A partir de Levítico 27, versos 30 a 32. Em Levítico, o povo de Israel recebe essa lei cerimonial do dízimo e passa a ser, então, um dever do povo de Israel perante Deus. De maneira que o israelita que não desse o seu dízimo ou que roubasse ao Senhor, estava em pecado contra Deus e havia, inclusive, maldições estipuladas sobre ele na lei divina. Ele era chamado de ladrão pelo próprio Deus. A função prática do dízimo era prover o sustento do sacerdócio, ou seja, do ministério, do culto do Antigo Testamento. Era função prática do dízimo sustentar os objetivos religiosos do povo de Deus. Todas as coisas relacionadas ali ao bom funcionamento do templo, mais tarde, e na época dos tabernáculos, o funcionamento das funções religiosas e o sustento da casa sacerdotal, que precisava ser sustentada pelo povo de Israel também. Nós encontramos isso em Números 18, verso 20 e 23, passagem que vai destacar exatamente essa função do dízimo.
Agora, a função moral do dízimo era levar o povo de Israel a reconhecer que todas as coisas que eles tinham vinham das mãos do Senhor. Então, quando você adquiria um campo, você precisava entender que aquele campo estava sendo dado a você por Deus. Quando os seus rebanhos iam crescendo e se multiplicando, o israelita precisava entender que toda essa bênção que provia multiplicação dos seus animais, e aquilo era o dinheiro do Antigo Testamento, campo e animais, tudo isso provinha de Deus. Então, quando você dizimava, você estava dizendo: obrigado, meu Deus, por me prover com tantas bênçãos. Eu reconheço que vem de tuas mãos, por isso eu dou a ti como gratidão para o sustento da obra. Essa era uma função moral do dízimo no Antigo Testamento. Reconhecer e devolver a 10ª parte em gratidão e reconhecimento de dependência a Deus. Em outras palavras, o dízimo não era dado apenas porque era uma lei que obrigava, que mandava. Havia uma lei que obrigava e mandava porque o sistema religioso de Israel precisava ser sustentado. Era uma manutenção. Mas, em outras palavras, havia uma obrigação moral por trás disso, porque Deus estava dizendo: olha, eu sustento vocês. O que vocês têm, eu estou dando a vocês. Toda a terra pertence ao Senhor, diz o texto sagrado. Tudo é meu, as vinhas do campo são minhas, diz o Senhor. Eu faço florescer, eu mando chuva, eu mando seca. Eu faço prosperar, eu faço o pobre e o rico. Deus diz isso muitas vezes. Então Israel precisava entender que tudo o que tinha era de Deus. E assim vem a ideia da mordomia mais uma vez, e eles precisavam ser mordomos dos seus bens de maneira muito apropriada. O Novo Testamento também fala da arrecadação de dízimos, irmãos. Tem uma passagem interessante que eu destaquei para tratar aqui, que é Hebreus 7, versos 1 e 2, que faz referência a uma outra passagem. Hebreus 7, versos 1 e 2 diz assim, a respeito de Abraão e Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Note aqui que nessa passagem em Hebreus não há um mandamento para o dízimo. Ou seja, essa passagem aqui não está mandando ninguém dar o dízimo. Ela está fazendo menção a um acontecimento lá do Antigo Testamento, em que Abraão dá o dízimo dos despojos das guerras que ele havia vencido. Ele dá o dízimo a Melquisedeque. Então, mesmo considerando esse contexto patriarcal do Antigo Testamento, antes mesmo, aqui no caso de Abraão, antes mesmo que houvesse uma lei de Deus, uma lei bíblica para se dar o dízimo, Abraão já havia dado o dízimo. E ele deu o dízimo a Melquisedeque porque ele reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele disse: eu tenho que dar o dízimo. Mas como Abraão chegou a essa ideia, já que não havia nenhuma lei? A lei veio com Moisés, 400 anos depois de Abraão. Deus dá as leis do dízimo, olha, todos têm que dar o dízimo, como vimos lá em Levítico. Mas Abraão bem antes estava dando o dízimo. Vocês estão percebendo que é antes da lei? Que vocês não devem olhar para essas coisas e dizer: ah, mas isso era na época da lei. Eu estou mostrando para vocês que é antes da lei. E mesmo assim, não envolve só Israel, envolvia várias nações que tinham essa prática. Abraão, ele tem uma consciência correta em relação às dízimas que pertencem ao Senhor, irmãos. É um tipo de consciência de dependência, nós podemos dizer assim,
consciência de alguém que sabe que é devedor, ou uma consciência de gratidão. Deus me deu a vitória nas guerras. Eu estou despojando estas nações, ou seja, tomando os seus bens que eu conquistei na guerra e vou tirar aqui parte disso e dar ao sustento do Senhor, da obra do Senhor. Foi a mente de Abraão. A lei do dízimo, ela não está estabelecida aqui nesses dias, portanto, ela ainda não é mandamento da lei cerimonial. A inferência dessa passagem de Hebreus é que havia antes da lei atitude de mordomia. Antes da lei já havia um reconhecimento e a entrega de parte dos bens em oferta a Deus. Vocês lembram de Caim e Abel? Caim toma parte dos seus afazeres, do seu trabalho, Abel toma parte dos seus também, dos rebanhos, Caim dos frutos do campo, e vão sacrificar a Deus. Aquilo eram as ofertas. Não havia lei. Mas eles já sabiam que tinham que dar a Deus em gratidão. Não havia sustento de sistema religioso naquela altura, mas eles sabiam que tinham que ofertar de alguma forma. E Deus se agradava disso. A mesma consciência em relação ao dízimo antes da lei, ela também pode ser vista em Jacó. Gênesis 28, versos 20 e 22. Aspas. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Não é uma troca, é uma gratidão. Aqui. É uma aliança, uma espécie de pacto que Jacó está fazendo com Deus. Senhor, se me abençoares, se for comigo, se cuidar de mim, se tua mão estiver comigo, e eu voltar em paz, toda a bênção e fortuna que tu me deres, eu te darei com absoluta certeza o dízimo de tudo. Não havia lei aqui, irmãos. Não havia uma obrigação imposta sobre Jacó, o patriarca, para ele dar a 10ª parte. Mas ele disse que vai dar, por gratidão. Agora, eu fiz referência a Hebreus porque está no Novo Testamento para mostrar essas passagens que antecedem o dízimo, o período do dízimo enquanto lei. Mas o Novo Testamento também trata sobre o assunto do dízimo de maneira interessante. Lucas 11, verso 42. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Note que Jesus Cristo, no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, não reprovou a entrega dos dízimos por parte dos fariseus. Antes, o que o Senhor Jesus disse foi que eles erravam porque deixavam de fazer outras coisas, não porque entregavam o dízimo. Os judeus tinham que entregar o dízimo. Jesus disse: vocês não estão errados em entregar o dízimo, não. Vocês estão errados porque não fazem outras coisas que também deviam fazer. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deveis dar o dízimo mesmo, mas amando a Deus também. Sem deixar de omitir o que vocês estão omitindo. Vocês desprezam a justiça, desprezam o amor a Deus. Deveis dar o dízimo e valorizar a justiça e o amor de Deus. Ainda que, considerando que Jesus Cristo fala em relação à lei cerimonial dos judeus, né? A lei dos dízimos aqui, o princípio da contribuição voluntária
ela é constante para o sustento da obra de Deus e se aplica corretamente aqui nessa passagem que é relacionada à lei. O que o Novo Testamento ensina, irmãos, é que o princípio da cooperação financeira contínua permanece sendo uma realidade na igreja e é um princípio moral, é análogo à lei cerimonial do dízimo no Antigo Testamento. Veja bem, não é uma lei cerimonial. A igreja não está debaixo de uma obrigação de dar 10% dos seus sustentos. Mas o princípio do Novo Testamento, o princípio moral, é que nós devemos cooperar analogamente. Ou seja, assim como eles cooperavam no Antigo Testamento para sustentar a obra com o dízimo, nós devemos cooperar para sustentar a obra no Novo Testamento, no nosso tempo. Se a nossa igreja local precisar que a nossa disposição financeira seja maior do que 10%, nós temos que fazer isso, irmãos. E se você não faz isso, você ajustará contas com Deus pela sua incredulidade e pela sua mesquinhez. O Senhor cobrará aqueles que não são fiéis. Lembre mais uma vez, o princípio maior é que tudo que você tem, toda a sua riqueza, vem das mãos de Deus. E você é mordomo das coisas que você tem. Elas são de Deus, não são suas. São de Deus e você precisa, com elas, sustentar a obra de Deus em primeiro lugar e depois usufruir daquilo que Deus preserva em suas mãos. O Novo Testamento, ele não exige uma lei cerimonial que obrigue os crentes, como nas épocas do Antigo Testamento, como vimos agora há pouco, né? Mas o Novo Testamento ensina que a igreja permanece com a responsabilidade de sustentar os santos, ou a igreja, da mesma forma que acontecia no Antigo Testamento sob a lei. O princípio permanece. Esse princípio não deve causar relaxamento nos crentes, achando que, já que não há mais lei, não precisa mais ser sustentada a igreja com o meu dinheiro. Já que Deus não manda no Novo Testamento, sob a forma de lei, eu sustentar a igreja, então, amém. Né? Você tirou um peso das costas, né? Não tem nenhuma lei que me obrigue. Isso é errado, porque ainda que não haja uma lei, a obrigação moral e o princípio moral está sob seus ombros e você é cobrado por isso. Na verdade, eu não quero entristecê-los aqui, mas o Novo Testamento amplia a sua responsabilidade em relação ao Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento exigia-se 10%. No Novo Testamento, até mais. Até mais do que esse valor. Então não pense que a coisa, neste sentido, torna você livre ou relaxada na questão financeira. Você tem que cuidar mais, melhor, nestes tempos de maior bonança do que nos tempos que a lei exigia isso de você. A responsabilidade dos cristãos em sustentar a igreja sem a força de uma lei mais pesada, mas sob a influência do amor e da justiça, agora é muito maior, irmãos. Veja, a instrução apostólica, especificamente em relação à passagem que nós lemos, ela é bem interessante, irmãos. Quando Paulo fala das coletas, olhando novamente para o texto de Corinto, depois de falar sobre essa ideia de dízimos e ofertas, e Novo e Antigo Testamento, volte agora para entender as coletas de novo. Então, quando Paulo fala sobre as coletas, ele lembra que ordenou às igrejas da Galácia e elas deveriam contribuir, e a igreja de Corinto deve contribuir da mesma forma, eles deveriam fazer da mesma forma que ele havia ordenado às outras igrejas.
Os verbos aqui demonstram a força da instrução do apóstolo Paulo na arrecadação financeira. As orientações aqui são as seguintes: recolher com antecedência. Esse é o primeiro ponto interessante. Paulo usa um verbo que é traduzido nas nossas Bíblias como pôr de lado, ou então ponha de parte, separar, em outras palavras. Esse verbo está no tempo presente, é um verbo que não está lá no passado e nem é um verbo para fazer lá no futuro, mas contínuo, agora, é um tempo presente. E ele significa a prática de separar as ofertas que deveriam ser feitas regularmente e não esporadicamente. Depois, separar conforme a condição financeira de cada um. Aqui, o Novo Testamento não vai exigir 10% e nem vai exigir mais do que o que você possa contribuir. Essa é a palavra de Paulo. Não se fala em dízimo, mas de cooperar conforme a sua prosperidade. Essa contribuição não era um dízimo para a igreja local, pois a contribuição em vista era para outra igreja, é para ajudar outra igreja, se tratava de uma oferta especial, como vimos. Em terceiro lugar, Paulo fala de separar o quanto for possível por cada pessoa. Então veja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, lá no Antigo Testamento era 10%, aqui eu peço, dê quanto você puder, dê o máximo que você puder. Essa é a instrução apostólica. E em quarto lugar, planejar e organizar para que não haja dificuldade nem confusão no dia da entrega da coleta. Não deixar para a última hora, em outras palavras. Às vezes nós comunicamos na igreja que vamos fazer uma coleta para daqui a 2 meses, para o dia 20 de dezembro. E aí toda a igreja é comunicada, ninguém liga, ninguém entra aqui, sai aqui. Quando dá no dia 19, eita, amanhã é o dia da oferta, e você não preparou nada, não separou nada, não tem nada. Aí cata uma moedinha, outra coisa ali, uma esmola, sei lá o quê. Paulo está dizendo, olha, façam com planejamento, para que vocês possam dar o máximo que vocês puderem, para que não haja confusão no momento da coleta. Essas coisas são importantes, irmãos, porque o Novo Testamento nos ensina a planejar as coisas, a fazer as coisas de modo apropriado. E a finalidade das coletas também aqui é apresentada de forma interessante. Haviam finalidades diversas no Antigo Testamento. Sustentar viúvas, vamos ver isso lá em Atos 6. As viúvas passavam necessidades naquele momento e a igreja tinha que sustentar essas viúvas. Não tinham maridos para prover o sustento. Sustentar a manutenção do culto público na igreja local. E aí, então, nós temos muitas passagens também que nos mostram isso, mas uma das mais interessantes é a própria passagem que Jesus olha para a mulher que vai levando a sua ofertinha, todos estão ali levando sua oferta para o gasofilácio, há homens ricos, né, de todas as condições financeiras, e uma viuvinha pobrezinha que leva uma moedinha de nada e coloca ali. Veja, aquele dinheiro ali era um dinheiro recolhido comumente nas igrejas. Ali não era uma igreja propriamente dita, mas nas igrejas e no sistema judaico religioso também era feito assim, a arrecadação. E Cristo olha para aquilo e diz, olha, está correto, não vai recriminar. As ofertas também eram para a realização da obra evangélica ou missionária, a obra evangelística ou a obra missionária. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, os Atos 13, versos 1 e 3, onde a igreja ela envia Paulo e Barnabé para fazer missões. Enviar não é simplesmente mandar ir embora, vai lá, faz. Não, é suprir as condições para que eles possam fazer. Então veja, a finalidade das arrecadações, ofertas, dízimos, seja qualquer arrecadação, é exatamente essa de sustentar, de manter a obra. E havia também, além da arrecadação para missões,
o socorro de outras igrejas, como é o caso específico aqui em Atos, em Coríntio, dessa oferta, dessa coleta, e havia ainda o sustento do ministério pastoral. Os recursos da igreja devem suprir o ministério da palavra. 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também o Senhor aos que preguem o Evangelho, que vivam do Evangelho. Essa palavra é dita pelo apóstolo Paulo à mesma igreja de Corinto. Portanto, as arrecadações também têm por finalidade suprir o pastor da igreja ou os pastores da igreja. Irmãos, eu tenho algumas conclusões para encerrar e para que, na esperança de que Deus, nosso Senhor, possa aplicar e convencer vocês acerca disso. Nós aprendemos aqui que a igreja no Novo Testamento, a partir desse texto sobre as coletas financeiras, ela discutia a questão financeira. Não era um tabu, era um assunto discutido. A igreja manda carta para Paulo: Paulo, queremos ajudar os nossos irmãos em Jerusalém, mas como vamos fazer isso? Como é o procedimento correto para a arrecadação? Quando fazer? Como vamos enviar essas ofertas? Queremos ajudar. O assunto era tratado. Veja, quando eles levam esse assunto para Paulo, eles já haviam tratado entre si e não haviam chegado a uma conclusão, ou tinham dúvidas, e mandaram perguntar ao apóstolo. O assunto tem que ser discutido na igreja. Você, igreja de Utinga, deve falar sobre dinheiro, falar biblicamente. Porque senão você vai ouvir sobre dinheiro de igrejas que fazem uso errado, ensinam errado sobre esse tema. Nada melhor do que vocês sentarem com o seu pastor ou pastores e falar. Vocês têm dúvidas sobre finanças? Peçam à liderança da igreja que os ensine. Pastor, eu quero aprender sobre dinheiro na igreja. Não é sobre lidar com as finanças do meu lar, isso eu já estou fazendo. Eu quero ajudar a igreja, eu quero saber como eu posso contribuir. Eu queria dar mais, pastor, mas o Antigo Testamento só fala de 10%. Você acha que não pode dar mais do que 10%? Pastor, eu queria dar, mas eu não tenho como dar 10%, por isso eu não estou dando nada. Você acha que isso é certo? Pergunte ao pastor, converse com outros irmãos, discuta o tema, como os coríntios discutiam, e perguntaram a Paulo. Segundo, façam coletas regularmente entre seus membros. Essas coletas têm muitos objetivos, talvez vocês façam isso, inclusive. Vocês fazem missões? Vocês têm um sistema na igreja de cooperar financeiramente para missões ou não? Vocês fazem coletas para ajudar pobres da cidade ou não? Bom, talvez vocês tenham algum sistema de coleta. Vocês arrecadam aqui dízimos na igreja? Isso é uma coleta. Façam coletas regularmente entre seus membros. Cooperem. Vocês sabem uma coisa que eu particularmente, irmãos, me entristeço ao ponto de quase chorar quando eu vejo isso? Igrejas que fazem bingo, igrejas que fazem rifa. Meu Deus, isso é uma vergonha para uma igreja. Por que o membro tem que comprar uma cartela de bingo para querer ganhar uma coisa e não pode pegar o dinheiro e dizer, não, eu estou ofertando. Não quero bingo, não quero rifa. Eu quero dar à igreja. Coletem, façam movimentos de coleta, ofertas. Nós vamos fazer uma reforma na nossa igreja em Teresina e nós estamos recolhendo ofertas na nossa igreja. E eles sabem que aquela oferta é uma oferta especial. Não é a oferta que vai sustentar o ministério da palavra, aquela é uma outra oferta. Nós estamos precisando de 100 sacos de cimento na igreja. Então a igreja
um irmão diz, pastor, eu vou dar 5 sacos de cimento para a igreja esse mês. O outro diz, eu vou dar 1 saco, pastor. O outro irmão diz, pastor, não posso dar 1 saco, mas eu posso dar metade. Traga, irmãos, tudo isso é coleta, tudo isso é conforme a prosperidade de cada um. E no final nós vamos ter 200 sacos de cimento na igreja. A igreja precisa cooperar, precisa dar. E veja, não é apenas hoje, apenas amanhã, é continuamente, conforme a sua prosperidade. Terceira conclusão, ofertas e dízimos são coisas diferentes. Quando você faz uma oferta como essa para sustentar alguma obra da igreja, fazer uma reforma, é uma oferta especial. Dízimo é no Antigo Testamento, é uma lei, é uma obrigação que não pesa sobre a igreja do Novo Testamento, mas analogamente nós temos a mesma responsabilidade de cooperar e sustentar a igreja com todas as coisas. E finalmente, meus irmãos, o princípio moral do dízimo permanece nos dias do Novo Testamento com a contribuição regular para sustentar a igreja por meio de uma variedade de ofertas com fins distintos. Então você não vai dar dízimo na igreja no sentido veterotestamentário, ou seja, como uma obrigação de lei, mas você vai cooperar como eles faziam lá atrás, por amor, pela justiça, continuamente para sustentar a obra. Esse é o ponto. Sejam bons mordomos do Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. E que o nosso Deus, na sua bondade e graça, nos ajude nessa manhã e nos faça crescer. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus Altíssimo e Santo. O Senhor tem nos ensinado pela Tua Palavra, o Senhor tem nos ajudado a crescer e o Teu Espírito Santo tem nos conduzido com boa instrução, Senhor. Eu louvo o Teu nome essa manhã pela palavra que ouvimos mais cedo sobre o levantamento de líderes na Tua igreja e também sobre o que o Senhor nos ensinou através das palavras de Paulo aos Coríntios e a arrecadação financeira na igreja. Meu Deus, ajude o Teu povo, a igreja que está espalhada sobre toda a face da terra, a ter boa consciência disso. Abençoa os irmãos desta igreja local, em Utinga, aqui em Belém, a também crescerem, Senhor Deus, e se doarem pelo Senhor como bons mordomos, contribuindo com esta igreja para que ela cresça e seja, Senhor, um símbolo da prosperidade de Deus na vida do seu povo. Seja, Senhor Deus, com toda a igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.